Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 43, de 180, Consultas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 43, de 180, Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas, pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimo-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com uma lição extraordinária que leva o título de Consultas. Nesta lição, Emmanuel utilizou esta passagem que também é magnífica. Quando os escribas, fariseus, queriam tentar Jesus de todas as formas, para que ele pudesse cair em contradição e assim eles terem um motivo para ele ser condenado. E esta lição da mulher adúltera está anotada no capítulo 8, no versículo 5. Quando essas criaturas perguntaram a Jesus, que estavam ensinando em praça pública, e eles perguntaram: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu,
pois, que dizes? Nesse momento, Jesus foi colocado, então, à prova, e todos ficaram esperando a sua resposta. E a resposta, todos sabemos, Jesus agachou, não é? Escrevendo na areia com o dedo, disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aqui, Emmanuel vai nos dizer o que temos que fazer em momentos difíceis de nossa vida. Porque Jesus passou somente dificuldades, não é? Naqueles momentos em que todos eles queriam, de alguma forma, colocá-lo em xeque, não é? Para que ele pudesse ali ser condenado. E Emmanuel vai fazer um paralelo para que nós possamos trazer para nós, no nosso dia a dia. E é exatamente isto que ele vai nos informar, nos ensinar. Diz Emmanuel, várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas, pelas quais o ridicularizasse. Assim também somos nós, no nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas agem de má fé, não é? Nos faz perguntas que vão nos exigir respostas. E esta resposta, uma vez que você dê, você é dono da resposta. E ainda pode ser pessoas de má fé, como também pode ser pessoas que são ingênuas. Então, essas pessoas ingênuas, muitas vezes, trazem coisas para que você possa tomar uma decisão, mas aquilo pode lhe comprometer. É onde você está sujeito a ser ridicularizado. Ele continua dizendo, a palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Então, a palavra de Jesus é realmente firme, incontestável e cheia de sabor divino. Razão pela qual nós temos que estudar o seu Evangelho. Nós temos que ter essa intimidade com Jesus. Nós temos que sentir Jesus. Nesta outra parte, ele diz assim, referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Ele está fazendo uma comparação. Ou seja, ele está se referindo ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam sempre o discípulo a consultar a sabedoria, o gesto e o exemplo de Jesus. Então, por isto que é preciso que, antes que nós possamos dar uma resposta verbal ou uma resposta escrita, ou tomar uma atitude, quando nós somos assim convidados, não é? Nós temos um tempo para fazer isto. E aí, se nós nos reportarmos ao mestre, isto vai se tornar certo, vai se tornar melhor para nós. Então, consultar a sabedoria é consultar o íntimo da sua alma, não é?
ali dentro você consultar, porque ali você se interiorizando, você busca Jesus, não é? Ele continua dizendo, os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Aqui ele nos colocou um parágrafo extraordinário, porque dentro do Evangelho de Jesus está um manual de conduta humana. Dentro do Evangelho dele, nós temos todas as diretrizes para nos conduzir na vida aqui na Terra. E para que nós sejamos melhores pessoas e melhores espíritos para a vida eterna. Porque os seus ensinamentos constituem, como diz Emmanuel, lições espontâneas para as questões de toda a vida nossa, aqui espiritualmente. E é isso que nós temos que absorver. É isso que nós temos que trazer para nós, no imo de nossa alma. Ele diz, o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que muitas vezes pessoas gastam fortunas fazendo cursos e mais cursos. Ele não está dizendo aqui para você não fazer, muito menos eu. Mas este dinheiro, essa fortuna que se gasta, não é? Para você se intelectualizar em qualquer área, não é? Em qualquer área da ciência. Se você não tiver o conhecimento do Evangelho de Jesus, faltou muita coisa. Porque somente o conhecimento da ciência não é suficiente. Porque quando você for falar, escrever, pensar ou agir, você vai agir da forma que você é. E, na maioria das vezes, nós precisamos da sabedoria do Mestre. Na maioria das vezes, nas nossas dificuldades, nós precisamos da sabedoria do Mestre. Nesta outra parte, ele diz ainda a respeito do que falou anteriormente. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Então ele está se referindo que quando você tem um problema judicial, muitas vezes isto lhe traz um grande sacrifício. Um sacrifício não somente de dinheiro, mas também de vida. Porque muitas vezes processos judiciais custam muito para as pessoas, que aquilo toca muitas vezes nela, sabe? De forma íntima. E para o outro, talvez, isso não toque, que ele está acostumado a entrar na justiça contra pessoas, não é? Mas às vezes você não está acostumado com aquilo. Então aquilo realmente toca a você no fundo do coração. E continua dizendo, Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Olha que interessante. Então, se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, pautarmos nossos sentimentos, pensamentos, falas e atos, baseado no Evangelho de Jesus, nós teremos opiniões decisivas e profundas.
e gratuitamente. É isto que nós temos que trazer para nossas vidas. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Então você, em estudando o Evangelho de Jesus, quando você procura a oração, o equilíbrio e a quietude, você consegue. Ele diz, o mestre falar-lhe-á na boa nova. Ele vai te falar da boa nova da redenção de uma forma tranquila. Ele diz ainda, frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Quem de nós não já passou por isso inúmeras vezes? Por isso que ele diz, frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. E se nós nos reportarmos ao Mestre, nós teremos a solução, como ele bem disse, decisivas, profundas e gratuitamente. Na conclusão, ele diz, não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. Então nós não ignoramos, nós sabemos os costumes e as tradições, não é? Então tudo aquilo que você pode e o que não pode fazer, que são os nossos costumes e nossas tradições. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Então, esses costumes e essas tradições humanas, não é? Nós conhecemos. Por isso, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do seu coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Então, nesta conclusão, Emmanuel está dizendo que nós estamos sujeitos aos costumes e às tradições da nossa sociedade. E muitas vezes nós somos defrontados com muitas situações difíceis. Não é? Na família, nos negócios, enfim, em tudo. Por isto que ele diz que é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Porque quando você ora, né, como ele bem disse anteriormente, e você pergunta no santuário do seu coração, qual é a melhor decisão? O que eu devo fazer para não afetar o outro e para que eu não seja prejudicado? E é onde nós perguntamos, tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Meu amigo, minha amiga, eis a lição para que nós possamos pautar tudo em nossas vidas. O Evangelho de Jesus. Você pode ser um profundo conhecedor de todas as ciências. Todas as ciências. Mas se não conhecer o Evangelho de Jesus, está faltando uma grande parte do seu conhecimento. É isto que a lição nos convida, para que nós possamos perceber que o Evangelho de Jesus não é uma simples religião. Não é uma religião. Ele é um manual de conduta
que nós devemos ter. Um grande abraço e fique com Deus.